Olha, a associação felizmente tem uma projeção porque faz-se promover no Facebook e naquilo que são os social media. Aliás, ainda há pouco estávamos a discutir isso, quer dizer, uma associação que hoje em dia fazer o bem é muito importante, mas também é importante dar a conhecer aos demais aquilo que se está a fazer. Porque hoje em dia os paradigmas mudaram muito nos últimos anos e vivemos numa geração em que quem não dá a conhecer aquilo que faz e que faz bem, especialmente no caso da Nur Fátima, é quase como se não estivesse a fazer. É verdade. Portanto, há que registar estes momentos. E a tia, nós chamamos tia Nené, se me permite. A tia Nené Está extremada, agora vamos chamar Nené. é uma alcunha carinhosa. A mas tia é. Nené sempre deu a conhecer aquilo que faz. E o grande objetivo, e ela diz isto muitas vezes, se promover nas redes sociais também é para que quem não sabe aquilo que a Nur Fátima está a fazer, que fique a conhecer. E, portanto, eu desde sempre, como membro da comunidade, sempre conheci e tive acesso ao trabalho que ela estava a fazer. E eu acho que esta história merece ser contada, fundamentalmente. Ela já deve ter partilhado a história de vida dela, que eu acho que é uma história interessantíssima, e como é que fez este caminho até chegar ao voluntariado. Quanto a mim, eu vou-vos dizer, eu sempre já fiz voluntariado várias vezes na minha vida, mas eu costumo dizer, desculpem esta comparação infeliz, acho que ninguém ficará ofendido, o voluntariado é quase como fazer uma dieta. A pessoa diz, tem consciência que quer fazer voluntariado, tem consciência que deve fazê-lo, mas temos tendência para procrastinar, é sempre amanhã. Então as dietas amanhã vou começar uma dieta, e então o voluntariado é a mesma coisa. Amanhã vou fazer voluntariado. Até que um dia enchi-me de coragem, não muita, porque felizmente ela também me estimulou nesse sentido, facilitou, e fui fazer. E eu acho que isso também é muito importante dizer, que a Nur Fátima, e especialmente na pessoa da tia Nené, mas eu acho que todos, a organização é muito leve. Ou seja, não estamos obrigados a grandes formalismos, a grandes burocracias. Eu acho que quem quer fazer uma dieta, ou lá está, voluntariado, não deve estar obrigado a preencher um formulário muito extenso e a dar grandes satisfações. Tem de fazê-lo de forma espontânea e natural. E eu acho que isso é uma das características da Nur Fátima que eu apoio e abraço. Deixa-me perguntar-te, como é que foi o impacto, a primeira vez que tu foste fazer voluntariado? Olha, porque eu também conheço o trabalho da Nur, que da Nur é Fátima. fantástico. Pois, eu acho que para já senti uma grande emoção, posso-vos dizer. E confesso que nós muitas vezes estamos na nossa chamada zona de conforto, não é? E temos o nosso dia-a-dia e não estamos sensibilizados para este problema que é as pessoas viverem na rua e ainda termos sem abrigo. Reparem, vivemos num país moderno, vivemos num país de primeiro mundo, vivemos numa cidade e numa grande metrópole como Lisboa, que é o meu caso. Eu sempre nasci, cresci e vivi aqui, embora conheça bem o país relativamente e há algumas zonas rurais. Bem, não fazia ideia, tinha uma vaga ideia, mas nós nunca fazemos até testemunhar na prática. E até ver com os nossos próprios olhos, não é? Não fazia a menor ideia da quantidade, primeiro, e dessa realidade que é, infelizmente, ser sem abrigo em Lisboa, não é? E, portanto, a Nur Fátima cumpre esse ensejo e esse propósito, que é sensibilizar-nos para esta dificuldade das pessoas que vivem na rua. E repare, por exemplo, eu costumo dizer, nós estamos no nosso dia-a-dia, somos caprichosos, todos nós. Às vezes somos mimados. Todos nós temos, enfim, ambições na vida, não é? Queremos crescer em todos os sentidos e às vezes queixamos de coisas tão pequenas como, olha, queria comprar uns sapatos novos. Ou queria... coisas tão banais, tão menores quando se trata deste flagelo, não é? Que infelizmente é viver na rua, que quando confrontados com esta realidade ficamos absolutamente surpreendidos, por um lado, e começamos a dar mais valor àquilo que temos. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Solange, é mesmo. Compartilhas com tudo. Claro. Assinas por baixo. Sim, completamente. Não, e é... Como é que foi para ti? Desde o primeiro dia e eu faço desde o início com a minha irmã, como a tia comentou, e agora com a minha outra irmã também, mas já é tua tia, então. É tia de todos, é tia de todos. E desde o início que uma das coisas que eu acho que é muito especial na associação é que todo o ambiente que se vive é muito positivo. Nós vamos para lá e, obviamente, as circunstâncias daquelas pessoas não são as mais felizes, mas elas vêm sempre alegres e sempre muito gratas e agradecem-nos muito. E lá está, para nós é extremamente gratificante poder fazer isso.
É incrível. E no princípio, e quando a primeira vez vêm os primeiros voluntários, eu sei o choque, estou sempre presente na vida deles, estou sempre a falar com eles e tudo isso, porque muitas vezes eles têm situações pouco agradáveis, Sim, não é? sim, acontece. Porque aparece Claro. Acontece. Já contaram aqui algumas. algumas. É Assim verdade. mesmo complicadas. Não é? Eu até permito-me partilhar aqui um episódio a propósito disso, que foi o nosso, para já, começa logo pelo nome. O nosso nome é Nur Fátima, não é? E é um nome singular, porque Nur significa luz em árabe, a tia já deve ter explicado, e Fátima é um nome comum, mas que é um nome, curiosamente, que diz muito aos católicos, a Portugal em concreto, não é? Mas também diz muito aos árabes. Os árabes têm um especial carinho pelo nome Fátima. Fátima foi uma das filhas do profeta Muhammad. E, portanto, quando nós muitas vezes apresentamos como voluntários Nur Fátima, as pessoas veem o crachá, veem o colete, não é? Houve uma senhora muito simpática, querida, há coisa de 2 semanas atrás, que me perguntou: então os senhores vêm de Fátima? É comum, isso é comum. E eu disse: não vimos de Fátima, mas podíamos vir, quer dizer, não há qualquer problema nisso, não é? E eu acho que, pronto, para já a tia escolheu este nome por uma razão em especial, não é? Quer dizer, este nome tem aqui várias dinâmicas. Por um lado, a tia Nur já, e portanto Nur tem aqui também um som, uma fonética que pode sugerir, mas não é o caso. Nur significa, como disse, luz, e Fátima. Nur, Fátima é a luz de Fátima. Eu, quando pus esse nome, foi em memória da minha mãe. Pois, Foi pensando em disso, memória da sim, minha mãe, não. disso. É mesmo, foi em memória da minha mãe. E quando pus Nur, fiz questão de não pôr o meu nome, é N-U-R. E não pus Nur por N-U-R e pus com N-O-O-R. Não queria eu estar por cima da minha mãe. Então pus Nur, N-O-O-R, que é a luz de Fátima. Fátima é a luz dela. E depois tudo o resto ficou associado. E tenho sempre uma Fátima na minha vida. E agora, quando sentei aqui, lembrei-me também pela Fátima. Uma Fátima. Eu fiz um percurso de voluntariado a Moçambique e encontrei Fátima em todas as situações. Que engraçado. E fiz Nur Fátima em memória dela. E em memória de todas as mães hoje, não é? E Nurja, para quem ainda não projetamos. conhece a Nur Fátima, queres-nos explicar um bocadinho que tipo de trabalho é que vocês fazem na Associação Nur Fátima? Nur Fátima. Nós, Há neste quanto tempo momento, é que existem? vai fazer no dia 1 de outubro 3 anos. Neste momento, damos comida na rua todos os dias. E não só, damos também à família. Ainda há dias, eu até publicitei, eu gosto muito de publicitar, e muitas vezes estávamos há bocado a falar cá fora qual era a razão de eu estar sempre a promover Nur Fátima e tudo. É porque é preciso donativos, nós não vivemos do Estado, nós vivemos de donativos particulares. Muitas vezes os voluntários não têm, nunca dei a conhecer os custos que há, mas as coisas aparecem, não vivemos só. No princípio vivíamos de desperdício alimentar, hoje não é só o desperdício alimentar. Achei pouco dar só bolos, pão e santos e aquilo que vinha, porque umas vezes vinha mais, outras vezes vinha menos e nunca tinha a certeza de qual era a quantidade de comida. E como tenho hoje a certeza de quantas pessoas estão do outro lado, pensei, não, tenho que mandar fazer comida. E como começaram a aparecer donativos, começamos a mandar fazer comida quente. Temos alguma restauração que nos oferece também comida quente. E levamos água, levamos sumos, levamos mimos, levamos fruta. E neste momento damos uma mesa completa, desde a sopa até a fruta, passando por todas. E depois damos comida também para o dia seguinte. E tens ideia de quantas pessoas tu alimentas diariamente? 200 a 300 pessoas na rua. Tirando essa, dias. tirando isso, como cada vez estamos a ser muito conhecidos, eu recebo telefonemas das associações da restauração e de outras dos serviços de catering que têm comida para nós irmos buscar. Como temos uma equipe muito boa, que são os voluntários, porque eu... Convém dizer que são cerca de 100, não é? Não, já somos quase voluntários, sim. Sim. Voluntários, sim. Os carenciados, não. Como temos restaurantes a fecharem às 11 da noite, nós vamos buscar a comida às 11 da noite, o carro está cheio, tinha que pensar como é que eu agora pego nessa comida, para onde é que vai? Porque, entretanto, já estão todos distribuídos pela rua e lembrei-me de dar às associações, igrejas, famílias carenciadas, mesquitas, e então todos os dias o grupo, há um dia que sabe que no dia seguinte um dos voluntários do grupo, de manhã vai colocar as coisas ou na mesquita, ou na igreja, ou num grupo onde está famílias. Muito bem, muito bem. Pronto, a minha luta não passa só minha e todos, eu penso que eles estão sempre juntos e quando eu digo que gostava de fazer isso, eles dão o maior forcing disso, era ter um espaço. Os temos. Sim. É essa a novidade. Já tem. Foi-nos Já oferecido, tens? sim, foi-nos oferecido Uau, fantástico. 2 lojas, Uau. Alfornelos,
tenho uma cave maravilha. enorme, com 2 lojas com uma projeção muito bonita. Vou assinar o contrato do recebimento da loja na quinta-feira. Foi a Fundação Palmela, um obrigado muito, muito grande. E ali teremos arrumos para termos os sítios onde guardar os donativos que recebemos alimentares, uma cozinha social. E a ideia é ter um espaço aberto onde 24 horas, se eu conseguir, voluntários estejam sempre presentes ou com um horário em que qualquer pessoa que tenha fome tem um sítio onde ir comer. Uau, fantástico. Não é preciso chegar lá. E tem facilidade, tem metro. Nós, como recebemos muita comida e estando lá uma cozinha social a cozinhar, é muito fácil. Quando eu recebo pastéis de bacalhau, basta fazer arroz de tomate, ponho numa caixinha, eu sumo a água, um bolo e dou. E é sempre. Independentemente da zona que vier, vou publicitar a todos os sítios. Vou ver se consigo arranjar voluntários que consigam estar 24 horas. Se não for, pelo menos até às 2 da manhã. Quem tiver fome, e não é preciso apresentar nada de pobreza, nenhum atestado, nem justificação, terá algo para comer. Essa é uma promessa que fica. E assim que o contrato estiver assinado... O contrato vai ser assinado quinta-feira, que é agora esta quinta-feira. Começa o irmão do Khalid, o Samir, vai fazer-nos o favor de levar um arquiteto amigo dele, que vai nos fazer o croquis gratuitamente. Vai ser acompanhada pela minha nora, que também é arquiteta, e também pela minha filha. Vamos fazer obras assim que a pessoa que ao entrar aquilo não pareça uma cantina social. Tenha design. Gosto de lá estar, tenha vontade de lá ir. Muito bem. Aliás, parabéns. isso que a tia diz é muito importante, se me permitem, que é trazer as pessoas, quer dizer, a generosidade e a benemerência deve ser tida e as pessoas, quer dizer, especialmente as pessoas que estão em condição de especial carência, penso eu, não serem esquisitas, mas de qualquer modo temos de tratá-las com dignidade, porque não é por elas estarem na rua, ou não é por não terem algo para comer, ou não é pela circunstância da vida não lhes ter sorrido ultimamente, que nós podemos tratá-las com menos dignidade. Veja-se que nós achamos, e isso leva-nos à discussão do problema do sem-abrigo e do problema das pessoas terem uma situação de pobreza extrema, nós achamos que esta realidade está muito longínqua e muito distante de nós, mas está mais próxima do que aquilo que nós achamos. Ao virar Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm aqueles testemunhos, nós ouvimos aqueles testemunhos, e isso é que é muito importante também quando fazemos o nosso trabalho, ouvimos testemunhos de pessoas dizerem, olha, por exemplo, havia um cavalheiro há coisa de umas semanas atrás que me disse que eu não como bolos. E eu, naturalmente, que fiquei intrigado e perguntei, mas diga-me lá, porquê que o senhor não come? Ou seja, o primeiro contacto é este, nós oferecermos algo às pessoas, criar um certo conforto e uma certa familiaridade com quem recebe, e depois as pessoas acabam por desabafar, porque aquilo que muitas vezes querem é um ombro amigo para desabafar. E então este senhor dizia-me, olha, eu não como bolos, e eu dizia-lhe, mas porquê? Está-se a referir a um sem-abrigo. A um sem-abrigo, que me disse isto. E eu fiquei naturalmente intrigado e perguntei-lhe, mas desabafe lá, diga lá porque é que o senhor não come bolos. E ele disse que tinha sido pasteleiro durante 30 ou 40 anos. Portanto, reparem. E sabia o que acontecia. É verdade, é verdade. Não é? Este senhor tinha sido, provavelmente fez milhares ou dezenas de milhares de bolos que hoje estava a receber, não é? Numa condição diferente. E, portanto, se calhar estava enjoado com os bolos. Claro. Ou sabia como era pasteleiro. E, portanto, nós não... Que a gente desconhece e come. Isso, não é? E então, isso são histórias que de facto nos comovem. E eu há pouco estava a pensar, enfim, antes de ir para cá... E depois como é que ele foi parar nessa circunstância? Ficou desempregado? Tornou-se sem abrigo? Olha, por acaso eu desconheço. E as reformas são baixíssimas, porque nós constatamos, há pessoas que trabalharam a vida inteira e a reforma é muito baixa. E se podem poupar aquela refeição, pelo menos comem na rua, porque a refeição é boa, o que nós damos. Não é? E como é boa, eles sentem-se como estão a comer num restaurante.